Vamos recordar a conjunção de condições. Este é o símbolo de conjunção e lê-se I. A conjunção de duas condições é uma nova condição que é verificada para todo o objeto que verifique simultaneamente as duas condições dadas. Na verdade, a conjunção de condições irá sempre corresponder à interseção de conjuntos. Então, repara, estamos perante uma condição A e uma condição B. A condição A tem como conjunto de solução o conjunto A. A condição B tem como conjunto de solução o conjunto B. E a conjunção das duas condições será, na verdade, a interseção dos dois conjuntos solução. Vejamos um exemplo. Vamos considerar em R² a condição x maior do que 1, que tem como representação geométrica o semiplano aberto à direita da reta vertical x igual a 1, e a condição y maior do que 2, que tem como representação geométrica o semiplano aberto também superior à reta de equação definida por y igual a 2. Então, o que é que será a condição x maior do que 1 e y maior do que 2? É uma nova condição que é satisfeita pela interseção destes dois conjuntos do plano, isto é, pelos pontos que estavam simultaneamente à direita da reta vertical x igual a 1 e pelos pontos que estavam acima da reta horizontal y igual a 2. Assim sendo, o conjunto que corresponde, a representação geométrica que corresponde a x maior do que 1 e y maior do que 2 é a zona sombreada a verde, que é nada mais nada menos do que a interseção destes dois conjuntos. Vejamos agora a disjunção de condições. Utilizamos este símbolo, que se lê OU. A disjunção de duas condições, A e B, é uma nova condição que é verificada para todo o objeto que verifique pelo menos uma das condições dadas. Ou seja, a disjunção de condições vai corresponder à reunião de conjuntos. Repara, se temos a condição AX de conjunto de solução A, a condição BX de conjunto de solução B, teremos a condição AX ou BX de conjunto de solução A reunião com B. Vejamos um exemplo. A condição x maior do que 1 em R² tem como representação geométrica o semiplano aberto à direita da reta vertical definida por x igual a 1. A condição y maior do que 2 em R² tem como representação geométrica o semiplano aberto superior à reta horizontal definida por y igual a 2. Então, coloca-se a pergunta: qual será a representação geométrica correspondente à disjunção das duas condições? Isto é, x maior do que 1 ou y maior do que 2. Repara então que a representação geométrica que corresponde à disjunção das duas condições é a reunião dos dois conjuntos solução vistos acima. Vejamos agora a negação de condições. Utiliza-se este símbolo que se lê não. A negação de uma condição AX é uma nova condição, não AX, que é verificada para todo o objeto que não verifica a condição dada. Assim, a negação de uma condição vai corresponder ao complementar do conjunto de solução da condição inicial. Ou seja, se a condição A tinha como conjunto de solução o conjunto A, a condição não A terá como conjunto de solução o complementar de A. Vejamos um exemplo. Em R² já vimos que a condição x maior do que 1 tem como uma representação geométrica o semiplano aberto à direita da reta vertical x igual a 1. Qual será então a representação geométrica da negação de A? Repara, não x maior do que 1 é equivalente a x menor ou igual a 1. Assim, a representação geométrica desta condição será o conjunto de pontos que não pertenciam à representação geométrica de x maior do que 1. Assim, temos sombreado a azul todos os pontos
que não faziam parte da representação geométrica da condição x maior do que 1. E repara que em x maior do que 1 a fronteira do semiplano é aberta e, na sua negação, a fronteira do semiplano é fechada. Vejamos agora a resolução do exercício 11. No exercício 11, pretendem que representemos geometricamente cada um dos conjuntos de pontos do plano determinados pelas seguintes condições. Vai-nos ser útil saber que a negação da conjunção de duas condições é equivalente à disjunção da negação de cada condição. Por outro lado, a negação da disjunção de duas condições é equivalente à conjunção da negação de cada uma das condições iniciais. Vejamos então a linha A. Na linha A temos a negação de x menor do que 3, que sabemos ser equivalente à condição x maior ou igual a 3. Assim, temos apenas que fazer a representação geométrica da condição x maior ou igual a 3. Que define um semiplano fechado à direita da reta vertical x igual a 3. Vejamos agora a resolução da linha B. Na linha B, pretende-se a negação da conjunção da condição x menor ou igual a 1 e y maior do que 0. Pela nota acima, sabemos que esta negação é equivalente a x maior do que 1 ou y menor ou igual a 0. Repara que pela nota acima, a negação de uma conjunção corresponde à disjunção da negação de cada uma das condições. Assim, limitamo-nos a negar x menor ou igual a 1, isto é, x maior do que 1, e negamos também y maior do que 0, que corresponde a y menor ou igual a 0. Agora teremos que fazer a reunião de cada conjunto de pontos do plano correspondente a cada uma das condições. Assim, o x maior do que 1 corresponde ao semiplano aberto à direita da reta vertical x igual a 1. Y menor ou igual a 0 corresponde ao semiplano fechado inferior à reta horizontal y igual a 0. Portanto, teríamos que pintar para baixo. Uma vez que se trata de uma disjunção, interessa-nos a reunião dos dois conjuntos. Assim, trata-se da zona sombreada a amarelo.